Saudações a todos. A posse é a propriedade de fato. Para comprovar essa afirmação, vamos começar vendo o conceito de propriedade no Código Civil, que está no artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Esse é o conceito de proprietário. Agora vamos ver o conceito de possuidor. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, possuidor é aquele que, se tiver o simples uso de uma propriedade que não é sua, aliás, se tiver o simples uso, não, se tiver o uso parcial de uma propriedade que não é sua, que não está registrada no seu nome, ele já está na posse. Em termos teóricos, a gente poderia dizer que se ele entrar num terreno, colocar um daqueles bebedouros de passarinho lá pendurado numa árvore, e todo dia ele for lá recarregar o bebedouro com uma água, ele já está na posse do terreno. Teoricamente é isso. Na prática, como seria o marco inicial dessa posse? Aí nós já vamos ter que partir para um outro ponto, que é a aquisição da posse. E para a gente entrar no ponto de aquisição da posse, a gente tem que levar em consideração uma coisa que é muito importante. O que vai realmente dar posse para a pessoa que está ali ocupando um imóvel que não é seu, além da própria posse em si, na verdade o que vai caracterizar essa posse é a ausência de oposição. Então, quando a gente está falando de posse, nós estamos falando principalmente de ausência de oposição do proprietário. É com essa ausência que a gente tem que raciocinar a coisa. A pessoa só entra na posse de um imóvel se aquele imóvel tiver um proprietário e o proprietário não falar absolutamente nada. Aí a gente volta para o exemplo lá do bebedouro do passarinho. O imóvel tem um proprietário. Aí uma pessoa entra lá, bota o bebedouro do passarinho. E o proprietário não aparece, não fala nada, não reclama. Aí passa um mês, 2, 6, 1 ano, 2, 3, 4. Daqui a 10 anos, aquele camarada que primeiro botou o bebedouro do passarinho já construiu uma casa, já fez garagem, piscina, edícula. E o próximo passo dele vai ser entrar com a ação de uso capião. Então, a aquisição da posse é fundamentalmente a ausência de oposição do proprietário. Na prática vai ser isso. Se ninguém falar nada e a pessoa começa a botar o pé ali dentro, começa a ter atitudes de uso daquele imóvel ali, ele entra na posse. E aí vamos ver o que diz o artigo 1204 do Código Civil. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Ou seja, o camarada botou o pé lá dentro, colocou o bebedourozinho lá do passarinho na árvore, já começou a posse. Passou um tempo, ninguém reclamou, a posse já está se consolidando. Agora vamos analisar a coisa por um outro lado, né? Porque isso seria tomar posse teoricamente. Mas na prática, não é exatamente isso que acontece. Na prática, sempre vai ter um títulozinho, alguém transmitindo a posse para outro. Claro que em determinadas regiões pode existir a invasão pura e simples. Mas isso vai acontecer por quê? Volto aqui ao ponto. Ausência de oposição do proprietário. Num centro urbano mais movimentado, sempre vai ter um títulozinho, é aquela escriturinha particular, que é isso que vai caracterizar o começo da posse. Mas de qualquer maneira,
a aquisição da posse se dá ou com esse título ou com o início do uso. E o início do uso pode ser qualquer coisinha que a pessoa faz lá dentro do terreno já está caracterizando o início do uso. Então, chegando até aqui, nós já vimos que é possível o posseiro usar, gozar, não há nada que impeça ele vender a posse, transmitir a posse. E resta saber o seguinte, ele pode defender a posse? Sim, ele pode defender a posse. E essa defesa está prevista no artigo 560 do CPC. Nós temos aqui, CPC é o Código de Processo Civil. Nós temos aqui no artigo 560, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. A turbação é aquela invasão parcial. O camarada está lá na posse, aí vem uma pessoa, faz aquela invasão parcial. Ele, com base no artigo 560 do CPC, ele pede para ser mantido na posse. E o esbulho já é o caso de uma invasão total, que pode até mesmo ser violenta. Nesse caso aí, ele pega também o artigo 560 e pede a reintegração de posse. Aí nós temos, no artigo 567, outra ação que protege a posse, é o interdito proibitório. Nós temos aqui o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandato proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Quer dizer, nessa situação aqui, nós temos uma medida preventiva. A pessoa está observando, sentindo, pressentindo que vai ter ou uma turbação ou um esbulho na sua posse. E ele entra com essa ação que é chamada de interdito proibitório, e a pessoa que está ameaçando vai receber ali uma punição. Ou paga com a ameaça, ou vai ficar tendo que pagar ali uma quantia. Vai ter que pagar ali uma quantia até que cesse a ameaça. Então, meus amigos, nós estamos aqui falando de posse, e eu estou tentando ser sucinto, porque posse é um assunto muito vasto e dá para falar muito de posse. Mas o importante da posse é isso. Ela é a propriedade de fato. Quem tem uma posse usa, goza, negocia, vende, transmite entre vivos, transmite para os herdeiros e pode defender a sua posse. Essa defesa possessória pode se dar, inclusive, contra o proprietário do imóvel. Isso aí vocês não têm a menor dúvida. Você está na posse do negócio há 10 anos, construiu, mora lá, tem que comprovar. Se o proprietário tentar tirar você de lá, não vai conseguir. Não vai conseguir. Ou, se conseguir, vai ter que indenizar as obras. E depois de um determinado tempo, o que vai acontecer com a posse? Se essa for a vontade do posseiro, e ele reunir todos os requisitos e as provas necessárias, ele vai ingressar com uma ação de uso capião. Então, essa vai ser a grande, como é que se pode dizer? Esse é o grande trunfo da posse. Ela é a propriedade de fato, e depois de cumprido um determinado lapso temporal, ela consegue se transformar em propriedade através da ação de uso capião, que a gente trata num outro vídeo. Então, meus amigos, esse foi o vídeo sobre a posse, um pequeno resumo. Vamos falar ainda bastante desse assunto, que é muito importante no direito imobiliário. Ele vai ter importância também nos direitos reais sobre coisa alheia, como nós vamos ver futuramente. E agora, nesse instante, o que eu peço é, você que gostou desse vídeo, acha ele importante para aquele seu amigo ou parente que está na posse de algum imóvel, compartilha para ele ver, para ele conhecer mais e mais o direito que ele tem e as possibilidades que ele tem de transformar a sua posse em propriedade.
Valeu, meus irmãos. Forte abraço e fiquem com Deus.